Meu nome é Marcelo Caetano e a gente vai falar um pouquinho sobre prosperidade. A gente vai falar sobre uma coisa bem interessante para mim e para você, tá certo? Métodos de investimento, tá? Eu criei o método OCDL, que é um método seguro e rentável, mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho sobre mim, quem eu sou, quem é o Marcelo Caetano. Eu sou um engenheiro do setor de gás e petróleo, trabalho com vendas técnicas há cerca aí de talvez uns 14 anos, alguma coisa assim, né? Já trabalhei como engenheiro de obras, já trabalhei na parte de operação e manutenção, trabalhando aí nas áreas de automação industrial, trabalhando no segmento de mineração, trabalhei com telecomunicações também, e nos últimos anos tenho trabalhado com gás e petróleo, onde trabalhei inicialmente na parte de engenharia, depois fui para a coordenação de operação, e finalmente resolvi mudar um pouquinho meu ritmo de vida e fui para a área comercial, onde estou satisfeito há muitos anos. Paralelo a isso, nos últimos 20 anos eu venho desenvolvendo um negócio que é seguro e rentável. E aí quero dividir com você isso, tá certo? Então, peço que você agora desligue o seu celular ou reduza o volume da campainha, né? E fique num lugar bem tranquilo para você prestar atenção aqui durante alguns minutos, mas eu peço a sua atenção total, tá certo? Se não for para ter atenção total, eu até prefiro que você não continue, tá certo? Então vamos embora? Para quem quer atenção total, simbora. Você quer dobrar seu patrimônio ou ter lucros de, por exemplo, R$ 3.000 por mês usando investimentos seguros? Bom, se você quer, siga esse passo a passo que eu vou compartilhar com você agora. Descubra como investir em imóveis com simplicidade e segurança, mesmo que você não goste de imóveis, tá? Mas os imóveis podem trazer para você algumas situações que são bem favoráveis, mesmo que seu foco não seja no imóvel em si, mas seja na prosperidade, certo? Então, simbora, né? Há cerca de 20 anos, como eu falei, eu descobri essa oportunidade. E que era essa oportunidade? Adquirir imóveis com grandes descontos e obter retornos consistentes, super seguros no longo prazo. Esse método de investimento ele é seguro e rentável e pode ser uma alternativa incrível para quem quer diversificar sua carteira de investimentos, por exemplo, maximizando seus ganhos, ou até mesmo para quem quer começar nesse mundo dos investimentos, tá? Você pode adquirir a tão sonhada renda passiva, é outra coisa, né, que esse método propicia a você, e você pode acumular patrimônio com rapidez e segurança, como eu venho fazendo nos últimos 20 anos, tá? O mercado de imóveis, ele tem oportunidades incríveis, por isso eu escolhi esse mercado, tá? Essas oportunidades são desconhecidas por cerca de 90% das pessoas ou mais, e eu tive esse primeiro contato aí, como eu disse, há cerca de 20 anos atrás. Aqui no mercado de imóveis, no método OCDL, né, que é um nicho de mercado pouco conhecido, o nosso negócio é comprar imóveis de qualidade com desconto para alugar ou mesmo revender, tá? Então, vamos lá no passo a passo. Eu falei que eu ia ensinar para você passo a passo como é que funciona isso, né? Então, vamos embora, sem perda de tempo, tá? Eu quero retornos consistentes e seguros, e já falei que a gente vai trabalhar com o mercado imobiliário. Então, vamos lá. Investimento de baixo risco. Você vai descobrir como o investimento em imóveis é uma opção de menor risco do que outros tipos de investimento, oferecendo retornos consistentes e seguros, tá? Você vai ter rendimentos mais altos comparando com outros tipos de investimentos, por exemplo, opções tradicionais de renda fixa, né, que trazem mais segurança. Você vai ter menos volatilidade, né? Por quê? Porque os investimentos eles têm uma parcela de imprevisibilidade, né? Muitas vezes você não sabe, depois que você fez o investimento, comprou um título, entrou no negócio, entrou na sociedade, você não tem muito como saber o que vai acontecer daí para frente. Então, muitas vezes isso deixa os investidores com retornos mínimos ou até com perdas significativas, fora as noites de sono, tá, pessoal? Então, aqui ainda não é o passo a passo, desculpe, aqui a gente está falando de algumas vantagens, né, algumas comparações do meu método ACDL com outros tipos de investimento, tá? Agora sim, simbora lá para o método do sucesso, tá?
Primeiro, passo número 1 do método, você vai selecionar as propriedades, tá? Então, o primeiro passo, você vai procurar e encontrar propriedades de alta qualidade, com bons descontos, capaz de dobrar o seu patrimônio ou te gerar, por exemplo, R$ 3.000, ou 5.000, ou R$ 10.000 de renda passiva. Então, esse é o imóvel que vai trabalhar para você, tá certo? Depois que escolheu o imóvel, você vai participar de leilões, né? Então, você definiu inicialmente qual tipo de imóvel, se é um imóvel residencial, se é comercial, qual é a região, qual é a cidade, qual que é a faixa de preço, né? E aí você vai procurar esses imóveis participando de leilões, tá? Então, você vai aprender a escolher leilões seguros com propriedades confiáveis, tá certo? Parte de documentação, parte de segurança imobiliária, tá? Você vai ver também as opções de pagamento parcelado, se for o caso, tá? Com entradas reduzidas e podendo chegar aí, no melhor dos casos que a gente conhece, a pagar apenas 5% de entrada, tá certo? Então, vamos lá, você selecionou um tipo de imóvel, encontrou esse imóvel num leilão confiável, tá? Então, você selecionou ali um imóvel de 400 mil, encontrou num leilão confiável esse imóvel por 200 mil, por exemplo, pela metade do preço, mas aí você não vai precisar, às vezes, pagar à vista, tá? 200 mil, se a gente cair nesse caso maravilhoso de 5% de entrada, 200 mil, 10%, 20, 5% são R$ 5.000. Já pensou comprar um imóvel de 400 mil pela metade do preço, dando 5% de entrada, tá certo? 220, 10 mil, desculpe, eu fiz a conta errada. Vamos lá de novo? 400 mil o valor do imóvel, você encontrou no leilão por 200 mil. 10% de 200 seria 20, você vai pagar é 5, não é 10, tá? Então, você vai pagar 10 mil de entrada. Com 10 mil de entrada, você adquire um imóvel de 400 mil, né? Fazendo a mesma proporção, apenas para exemplo, né? Com 5 mil, você adquiriria um imóvel de 200 mil. Com 2.500, você adquiriria um imóvel de 100 mil. Já pensou, pessoal? R$ 2.500, você comprando um imóvel de R$ 100.000, tá ok? Então, vamos lá. Próximo passo, passo número 3, documentação. Eu falei da segurança, um dos locais que vai te trazer a segurança, né? Um dos documentos é o da documentação. Várias documentações, principalmente aqui a parte de matrícula de imóvel e edital de leilão, tá certo? Então, você vai saber os trâmites, análise da documentação, isso vai te deixar na frente de outros arrematantes. Os procedimentos e a documentação, eles são importantes para minimizar o risco de complicações no futuro, e isso é tudo que a gente não quer. Lembra que a gente saiu daquele negócio convencional, onde ele tem, por exemplo, a renda fixa, né, que é mais previsível, mas com retornos menores, e você tem a renda variável, que ela tende a trazer retornos maiores, mas ela é mais imprevisível, podendo trazer, inclusive, perdas financeiras. Tá? Número 4, agora você vai tomar posse desse imóvel, tá? Você arrematou o imóvel, a documentação está tudo ok, você fez o dever de casa, planejou e executou, né? Com maestria, vamos dizer assim, e você vai iniciar o processo da posse, preparar o imóvel para locação, para alugar ou para vender. Você vai definir a estratégia que vai te trazer a maior lucratividade, a estratégia que tem mais a ver com você nesse momento da sua vida. Ou você pode até fazer mais de uma estratégia, dependendo da sua condição. Tá certo? Passo número 5. Investimento com segurança. Você vai se concentrar na papelada, procedimentos e documentação para minimizar o risco de complicações no futuro. Tá certo? Número 6, investindo no seu futuro. Você vai trabalhar em direção ao objetivo de obter renda passiva e usar o dinheiro para realizar seus objetivos e sonhos, como viajar, curtir a vida, investir na educação dos seus filhos ou em um negócio próprio. Ah, mas eu não quero renda passiva. Não tem problema. Se você não quer renda passiva, você pode trabalhar na metodologia de compra e venda com lucro.
comprei um imóvel que vale 400 por 200, paguei os 200 ou financiei e revendi, né? Paguei parte de documentação e apurei um lucro, né? Em cima disso aí, vai depender um pouquinho se o negócio é à vista, se é financiado, né? E aí você vai aprender a fazer todos esses cálculos, projeção e, como eu disse, executar com maestria. Tá? Lembre que estou nesse negócio há cerca de 20 anos, tá? Então vamos lá, investimentos em imóveis versus investimentos em mercado de ações, tá certo? Risco versus recompensa. O investimento em imóveis é uma opção que possui risco menor, como eu disse, quando ele é comparado com o mercado de ações, por exemplo, que é um mercado que oferece recompensas potencialmente mais altas, mas te traz riscos muitas vezes absurdos, né? Só para a gente falar de casos recentes, vamos falar aí de Lojas Americanas, vamos falar de IRB, vamos falar de Oi, né? Mas no passado aí vamos falar de MMX, OGX, do Ike Batista, né? São empresas que apontaram para lucros absurdos e, na verdade, transformaram esse sonho em grandes prejuízos, tá? Consistência. Os investimentos em imóveis oferecem retornos consistentes, né? O imóvel traz uma segurança pela própria característica, né? O imóvel é usado para morar, ele pode ser usado para um comércio, ele pode ser usado para uma indústria, ele pode ser utilizado para uma atividade agropecuária, né? Então, o imóvel ele tem várias aplicações e ele te traz mais consistência, independendo, de certa forma, de outras situações que saem do seu alcance, como flutuações de valor de dólar, de inflação, guerras no mundo e etc. Tá? Então, ao contrário dos investimentos em ações, que podem ser voláteis e sujeitos a mudanças repentinas nos preços e valores. Acessibilidade, tá, pessoal? Investimento em imóvel com método CDL, ele requer menos conhecimento ou habilidades prévias, tá certo? Então, ele se torna acessível para várias pessoas e, como eu falei também, aquela possibilidade de financiamento, de dar 5% de entrada, né? Então, negócios aí que você vai começar aí com valores bem baixos, às vezes 2 mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil, a gente falando de imóveis de 100, 200, 400 mil. Você quer entrar direto? Sem problema. Quer comprar à vista? Também sem problema. É acessível para todos, tá? Vamos falar de riscos. Os investimentos no mercado de ações, eles requerem tempo e habilidade de tomar decisão, aumentando o risco de possíveis perdas, né? E aqui a gente tem uma situação diferente, bem mais favorável. Então, você quer investir com segurança e rentabilidade? O mercado de imóveis ele pode oferecer oportunidades incríveis e pouco conhecidas, sem a volatilidade, por exemplo, de criptomoedas ou a dependência de gestores de fundos de investimento, que às vezes pode te decepcionar. Aqui o investimento está no seu controle, tá certo? Ou você prefere correr o risco de pensar que está fazendo investimentos e acabar caindo em pirâmides financeiras, como aconteceu no passado aí diversas pirâmides, inclusive recentemente, né? A gente falando aí de situações mais antigas, a gente tinha lá a Fazendas Reunidas Boi Gordo, né? Um caso aí que tem mais de 10 anos e até hoje não está solucionado. O Telex Free, que é mais recente um pouquinho. A Avestruz Master, que também é um caso antigo. Banqueira do Povo, que é um caso na América Latina, né? Golpista do leste europeu e tantos outros golpes, né? Que é o famoso esquema Ponzi, tá? Que é o esquema de pirâmide. Então, o que que você quer fazer? Você quer fazer um investimento sério? Beleza, vem para cá. Você quer correr risco na bolsa de valores ou você quer ficar na renda fixa com retornos, né, menores, tá? Então, você tem essas opções: bolsa de valores, renda fixa, pirâmides, que não são investimentos, são picaretagens, ou você quer trabalhar num negócio sério baseado em imóveis, né? Um investimento raiz, tá certo? E eu estou aqui para te ajudar com o método OCDL. Eu sou Marcelo Caetano, o cara do leilão, tá certo? Então, se você estiver pronto para essa fantástica oportunidade, escolha uma opção abaixo, tá certo? Ou envie a palavra ajuda no direct e nós vamos te auxiliar. Então, esse foi o meu método passo a passo. Você tem várias opções de utilizar esse método e os resultados vão depender de o quanto você vai se dedicar, quais as opções que você vai fazer daqui para frente, né?
quando você pedir ajuda, eu estou disponível para te ajudar e prometo agilizar e maximizar os seus resultados, ok? Grande abraço, sou Marcelo Caetano e fui!